Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Venha a nós o teu reino. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de segunda-feira, Josi. Bom dia, Uberlândia. Bom dia, mamãe, papai, titia, vovó. Bom dia a todos. Que seja uma semana de vitória para você. Aleluia! Mais uma segunda-feira estamos chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Tivemos aí, ministrações fora de Uberlândia, bênção recalcada, sacudida e transbordante. Já no início deste programa, eu quero aqui agradecer Esmeraldas, Santa Quitéria, também Castelo Branco pelo carinho de vocês. Também a nossa linda Ibiá, fui recebida com café da manhã. Olha isso aí, café da manhã, que delícia. Ali tem um legítimo queijo mineiro. Sim. Aquele queijo você corta e ele fala, ai, e nós fomos recebidos ali, com um café delicioso. Tivemos o privilégio de ter conosco nessa viagem o pastor Francisco, a pastora Giza, e também um Caleb, conosco. Que bênção recalcada, sacudida e transbordante, irmãos. A quantidade de milagres que aconteceu naquele lugar foi algo extraordinário, e durante a semana eu vou estar aí compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor fez, que o Senhor operou, que o Senhor agiu e moveu de uma forma poderosa e maravilhosa. Mas hoje é segunda-feira, a foinha é preta, né, Josi? E a vida que segue. Vamos então, vem comigo nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Muito mais tem o Senhor para fazer, para agir, para mover a favor da tua vida. A palavra do Senhor disse lá no Salmo de número 119, o versículo 11, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós temos a palavra de Deus, Josi, impregnada em nós, não tem lugar para o pecado. E a palavra do Senhor é que nos fortalece, a palavra do Senhor é que nos dá vigor, a palavra do Senhor é que nos dá ânimo. Quando nós alimentamos da palavra, o nosso espírito, ele é fortalecido. É por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso mesmo, é a palavra que procede da boca de Deus, é que vai te alimentar, te sustentar para este tempo. Mas a minha pergunta nesta manhã de segunda-feira, hoje eu estou cheio de perguntas, e a minha primeira pergunta para você é: você tem tempo de ouvir a palavra que tem saído da boca de Deus para a sua vida? Porque o segredo é nós ouvirmos a palavra de Deus que sai da boca dele para nos sustentar. Não adianta você ter tempo para tomar o seu café da manhã, cortar aquele pãozinho, mordendo, fazendo croque. Ai, meu Deus do céu, que delícia, hein? Ai. Mas você não tem tempo de alimentar da palavra, ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar um pouquinho nesta manhã de Ana. Quantos anos que Ana foi a Siló e não tinha força para ouvir a voz de Deus? Ela não tinha, uma decisão no coração dela, ela ficava preocupada com Penina. E às vezes nós estamos tão preocupados, com as peninas que tem levantado. Porque a penina de Ana era uma rival, uma mulher que gerava. Agora a segunda pergunta, qual é a sua rival hoje? Ou qual é a sua penina nesta segunda-feira? De repente a sua penina nesta segunda-feira é um desemprego, de repente é um diagnóstico médico, de repente é uma afronta que você tem enfrentado, que você tem vivido. Eu não sei qual a penina que você tem enfrentado hoje, mas eu sei que penina só calou quando Ana levantou para ouvir aquilo que Deus tinha para ela. Do momento que ela levanta, ela está em Siló, mas ela não vai no templo. Agora ela está em Siló e ela resolve ir ao templo. E isso me chama a atenção.
Tanto chama a atenção que Ana se levantou. A Bíblia nos fala que então Ana se levantou. Ela estava já passando por anos por aquela dificuldade, estava passando por anos por aquele problema, e é o que nós vimos falando nos programas, na Apóstolo, que quando nós nos levantamos, tomamos uma atitude, uma decisão de levantar, algo novo acontece. Isso é tremendo, porque Ana, ela levanta, ela só não levantou, do momento que ela levanta, a madre dela é aberta. Eu falei isso no programa segunda-feira passada, que Ana não só gerou Samuel, mas ela gera mais 5 filhos, porque ela teve esta coragem. E tudo que nós precisamos é o quê? É ter coragem. Então, nesta manhã de segunda-feira, a palavra aqui é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe que nós temos tido a sensibilidade, Josi, de ouvir a palavra de Deus, e o melhor, obedecer a palavra de Deus. Por quê? Nem toda palavra que sai da boca de Deus, ela traz a nós uma alegria, ela nos confronta. Tem os nãos da vida. E quando Deus fala não? E quando nos levantamos, obedecemos a voz dele e ouvimos o não. Ouvimos aquilo que não queríamos ouvir. E aí, o que eu e você fazemos? Se estamos no direcionamento do Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então sabemos que ele tem palavras de vida eterna e palavras de paz. O que cabe a mim, o que cabe a você é descansar e entender a voz de Deus, tendo discernimento sobre a voz do Senhor e não a nossa própria voz interior, querendo fazer escolhas que não estão de acordo com o que o Senhor tem para mim e para você. Isso é muito importante. E é por isso que nós queremos que você, dispõe esta semana, dispõe a ouvir a voz de Deus. Hoje, a segunda-feira, então a semana está praticamente iniciando, e que você possa dispor, ter uma atitude diferente na sua vida para este tempo. Eu quero te lembrar que quero falar para você dos nossos cultos, aonde tem uma palavra da verdade, tem um culto, tem uma palavra que vai orientar você, que vai sustentar você. Então, nesta terça-feira, nós temos cultos abençoados lá em Esmeraldas, ali no Castelo Branco, e também nesta terça-feira, aí em Paranaiguara, Goiás. Então, você não pode perder, às 19h30. Na quarta-feira, nós temos culto na nossa igreja sede, nós temos culto também em Esmeraldas, no Santa Quitéria, nós temos culto em Ibiá, Uberaba, Itoiutaba e também no canal de São Simão, na quarta-feira, a quarta-feira da bênção, a quarta-feira da vitória de Deus para a sua vida. Então você precisa de dispor no nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira, nós temos culto em Uberlândia, no Granada, a pastora Kelly está sempre ali aguardando por você, Esmeraldas, no Castelo Branco, e também na quinta-feira, nós temos culto em Paranaiguara, no nome do Senhor Jesus. Então, para você estar aí, se organizando durante essa semana, para você participar em um desses cultos, porque eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para você neste tempo. Às vezes nós temos a preocupação, será que Deus não preocupa comigo? E eu quero dizer a você que Deus preocupa, né, Josi? Sim. Muitas das vezes nós deixamos a nossa voz, como eu disse, a voz interior, a voz do desânimo, a voz do medo, falar mais alto do que a voz do Senhor. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós não entendemos o hoje o que vivemos, o que acontece conosco, mas no amanhã sabemos que o Senhor está cuidando e vamos entender, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que é mais interessante, que se o vaso ainda está quebrado, se o vaso está rachado, ainda está na mão do oleiro. Deus está ainda cuidando de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. O que você precisa ter discernimento da voz do Senhor. Então, nessa manhã de segunda-feira, tente observar, a ouvir a voz do Senhor, a orar e a buscar e a clamar. A Bíblia nos fala, pedi se-vos-á, buscais e achareis. Também Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso
coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte, mudarei a sua história. Permite hoje você ouvir a voz do Senhor e entender quais são os melhores planos, não os seus, mas o dele para a sua vida. Interessante esse versículo de Jeremias, capítulo 29, se eu não me engano é o versículo 13, que diz: e o Senhor mudará a vossa sorte. Quantas pessoas que ficam pensando a seguinte forma ou a seguinte coisa: até quando que eu vou ter essa sorte, ou até quando a minha história será mudada? Tá aí o segredo, é buscar o Senhor, porque quando nós buscamos Ele muda a nossa sorte. Deus fala com um povo que estava exilado, um povo que estava vivendo uma situação difícil. E aí eu pergunto para você, qual exílio que você tem vivido neste tempo? E quem é você dentro do exílio? Sim, sim, e a Bíblia nos conta que o próprio Deus falou: crescei e multiplicai. Então não importa o lugar que eu esteja, seja como cativeiro, seja no vale ou seja no deserto, eu preciso crescer, eu preciso me movimentar e multiplicar. Eles estavam presos, eles estavam como escravos, mas ainda existia uma palavra, ainda existia um conforto, ainda existe e existia lá atrás um Deus que cuida de qualquer forma, de qualquer situação que nós estamos passando. E é isso que eu e você precisamos de entender, que Ele não perde o controle de nenhuma situação. É por isso que o profeta Isaías, ele levanta em um tempo que o povo está desanimado e ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Ah, meu irmão, você tem o Deus que te ajuda e você tem o Deus que te fortalece. Isaías vai continuando a dizer ali no capítulo de número 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu, não se percebeu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Por quê? Quando Isaías no capítulo 60 está dizendo: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Então nós precisamos de nos levantar, nós precisamos de nos posicionar, porque o milagre é certo Glória na a nossa Deus. vida. Então esta é a palavra aí para você neste tempo, né, Josi? Sim, e continuando um pouquinho do versículo de Jeremias, fala assim ainda que ele tem pensamentos de paz. Achamos que Deus não está nos olhando, não está cuidando, que Deus não ouve a nossa oração. Eu tenho pensamento de paz, diz o Senhor, e Ele vai mudar a nossa história. Então o Senhor tem pensamentos de paz, de alegria, Ele tem pensamentos de novidade de vida para a sua vida. Basta eu e você nos posicionarmos. Quando a Josi falou desse versículo, por causa do nosso horário, mas o que me chama a atenção é que é só a gente entrar no exílio, numa situação difícil, nós achamos que Deus não tem pensamento de paz. E é por isso que ele disse: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, para desejar, né, o que você tem almejado. Vamos orar nesta manhã, clamar os céus. Amém. Quero pedir para a Josi fazer essa oração. Amém, Senhor. Nós abençoamos cada pessoa que está nos vendo, ouvindo nessa segunda-feira. Abençoamos a semana dessa pessoa. Que ela possa hoje, Pai, ser fortalecida pelo Teu poder, pela Tua graça no Senhor. Sabemos, ó Pai, que a ansiedade, a depressão, o mês, ó Pai, que envolve o suicídio, muitas das vezes tem desejo e tem nos procurado. Mas se estamos fortalecidos no Senhor, nós vamos vencer dia após dia. Porque é o Senhor quem nos renova. Então nós já abençoamos cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amanhã, terça-feira, se Ele permitir, né, se Ele permitir, estaremos aqui. Amém. Aqui está o nosso QR Code para você fazer aí a sua oferta, também o nosso WhatsApp para você fazer o seu pedido de oração. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.